A maioria das pessoas acredita que a vida muda devagar, aos poucos, como uma sequência de pequenas melhorias. Mas empreendedores de verdade sabem que o que realmente transforma uma trajetória não é o cotidiano, e sim um único momento de decisão absoluta. Um instante em que você diz para si mesmo: a partir de hoje, nunca mais volto ao nível anterior. Esse instante é o divisor de águas entre os que tentam e os que conquistam, entre os que sonham e os que fazem, entre os que buscam justificativas e os que buscam resultados, entre os que giram em círculos durante anos e os que dão um salto quântico em poucas semanas. Uma decisão irrevogável é um pacto interno. É quando o empreendedor elimina qualquer possibilidade de retorno, corta todas as rotas de fuga e se compromete com o crescimento de forma visceral, emocional e absoluta. A maior parte dos empreendedores não fracassa porque falta conhecimento. Eles fracassam porque não têm coragem de decidir. E sem decisão, todo talento é inútil. Toda estratégia é fraca. Toda oportunidade é desperdiçada. A decisão é o gatilho da transformação. É a força que alinha mente, corpo e ação na mesma direção. A decisão elimina dúvidas, destrói hesitações, corta distrações, aumenta foco, multiplica energia e desperta um nível de força que o empreendedor nem sabia que existia. Quando você decide de verdade, tudo muda. Mas aqui está a verdade brutal. A maioria nunca decide. Eles apenas preferem. Preferem vencer, preferem crescer, preferem prosperar. Mas preferências não movem o mundo. O que move o mundo são decisões inegociáveis. E a decisão inegociável nasce da dor. Dor de estar abaixo do próprio potencial, dor de não entregar tudo o que pode, dor de estar preso em ciclos que sabe que não fazem sentido, dor de ser mediocridade quando poderia ser grandeza. Enquanto a dor da estagnação não for maior do que a dor da mudança, você jamais tomará uma decisão irrevogável. É por isso que tantos empreendedores vivem empacados durante anos. Eles querem o prêmio, mas não querem pagar o preço. Eles querem o conforto, mas não querem o desconforto. Eles querem a segurança emocional, mas não querem a responsabilidade radical. Eles querem os resultados milionários, mas continuam com mentalidade de sobrevivência. A decisão irrevogável é o portal entre esses dois mundos. E atravessar esse portal exige duas coisas: coragem e verdade. Coragem para enfrentar seus medos. Verdade para admitir suas próprias mentiras internas, porque todo empreendedor carrega mentiras que repete para si mesmo por anos. Não estou pronto. Ainda não é o momento. Eu preciso de mais estrutura. Eu não sei o suficiente. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Quando tudo se alinhar, eu começo. Mas aqui vai uma verdade dolorosa. Nada vai se alinhar enquanto você não se alinhar primeiro. A vida não organiza o caminho antes de você decidir andar. A vida organiza o caminho depois que você dá o primeiro passo. E esse primeiro passo é sempre uma decisão irrevogável. Decidir é destruir as desculpas. É eliminar o plano B. É abandonar as justificativas. É abrir mão do velho eu. É ultrapassar a zona de conforto emocional onde grande parte dos empreendedores vive aprisionada. É olhar para a própria vulnerabilidade e dizer: eu assumo o comando. Essa decisão exige autoconfronto. E o autoconfronto é a parte que a maioria evita. É mais fácil culpar a falta de tempo do que encarar sua má gestão. É mais fácil culpar a falta de equipe do que admitir sua falta de liderança. É mais fácil culpar a concorrência do que enfrentar sua falta de posicionamento. É mais fácil culpar o algoritmo do que admitir sua falta de consistência. Mas decisões irrevogáveis só nascem quando você é honesto, a ponto de encarar seus pontos fracos de frente, sem fugir, sem justificar, sem suavizar. O empreendedor que muda de verdade é aquele que decide parar de se sabotar. E essa decisão precisa ser tomada com intensidade, sem concessões, sem negociações internas,
sem permissões emocionais. Decisão é corte. Corte de comportamento antigo, corte de procrastinação, corte de ciclos tóxicos, corte de alianças fracas, corte de hábitos destrutivos, corte de narrativas que te mantêm pequeno. A mente humana adora negociar consigo mesma, adora adiar, suavizar, anestesiar. Mas quando você decide de verdade, não existe margem para negociação. O segundo ponto crucial sobre decisões irrevogáveis é que elas mudam sua identidade. Identidade é a raiz de tudo. Você age de acordo com quem acredita ser. Se acredita que é alguém que tenta, seu comportamento será tímido. Se acredita que é alguém que nunca falha, seu comportamento será arrogante. Se acredita que é alguém que cresce, seu comportamento será disciplinado. Mas quando você toma uma decisão irrevogável, o que muda não é apenas sua rotina, é quem você é. A identidade velha desmorona, uma nova identidade nasce. E identidade nova gera comportamento novo. Comportamento novo gera resultados novos. Resultados novos geram vida nova. É impossível alguém continuar preso ao passado depois de decidir se tornar alguém maior. A decisão transforma sua narrativa interna, e a narrativa é o código-fonte do seu destino. Quando você muda sua narrativa, você muda sua vida. O terceiro ponto sobre decisões irrevogáveis é que elas reorganizam o seu ambiente. O ambiente é invisível, mas molda tudo. É impossível crescer cercado de pessoas que vivem no modo sobrevivência. É impossível evoluir em ambientes que anulam sua ambição. É impossível prosperar convivendo com quem se alimenta de reclamação, drama e mediocridade. Uma decisão irrevogável automaticamente cria um choque no seu ambiente. Você começa a afastar pessoas que não correspondem ao seu novo nível. Você começa a atrair pessoas que vibram como você. Você começa a sentir incômodo com conversas superficiais. Você começa a desejar desafios reais. Seu ambiente se torna um reflexo da sua nova identidade. E isso é vital, porque ninguém rompe limites vivendo em ambientes que reforçam limites. O quarto ponto é que decisões irrevogáveis aumentam sua capacidade emocional. A maioria das pessoas quer sucesso, mas não quer carregar o peso emocional do sucesso. Quer liberdade, mas não quer disciplina. Quer liderança, mas não quer responsabilidade. Quer abundância, mas não quer pressão. Quer crescer, mas não quer sentir dor. Mas crescimento exige dor. Todo novo nível exige uma nova dor. O que diferencia os grandes empreendedores dos medianos não é talento. É a capacidade de lidar emocionalmente com o desconforto que acompanha a evolução. E essa capacidade só é desenvolvida quando você se compromete com decisões sem volta. Porque quando não existe alternativa, você se adapta. Quando não existe rota de fuga, você cresce. Quando não existe plano B, você encontra força. Quando não existe recuo, você se torna alguém maior. A decisão irrevogável desperta um poder emocional que você não acessa vivendo na dúvida. A dúvida enfraquece. A decisão fortalece. O quinto ponto é que decisões irrevogáveis aceleram sua execução. Sem decisão, você anda em círculos. Com decisão, você avança em linha reta. A velocidade de um empreendedor é diretamente proporcional à clareza da sua decisão. A indecisão gera lentidão. Lentidão custa caro. Lentidão destrói oportunidades. Lentidão mata negócios. A decisão, por outro lado, cria impulso. Impulso gera consistência. Consistência gera escala. A decisão corta as distrações e direciona tudo para um único ponto. Resultado. A partir do momento que você decide de verdade, você para de tentar fazer funcionar e começa a fazer funcionar. Você para de executar por obrigação e começa a executar por identidade. Você para de viver das circunstâncias e começa a viver das escolhas. Você para de correr atrás e começa a liderar o jogo. O sexto ponto é que decisões irrevogáveis criam inevitabilidade. Isso é talvez o mais poderoso de tudo. Quando a sua decisão é absoluta,
O resultado deixa de ser uma possibilidade e se torna inevitável. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. O nível de convicção muda. O nível de intensidade muda. O nível de comprometimento muda. O nível de ação muda. Quando o mundo olha para você, percebe que não existe vacilo, não existe hesitação, não existe fraqueza emocional, não existe volta atrás. E quando o mundo percebe isso, as portas se abrem, as oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem, os recursos se aproximam. Não por mágica, mas porque você se tornou alguém que não falha, alguém que não negocia consigo mesmo, alguém que move o mundo porque se move por dentro. O 7º ponto é que decisões irrevogáveis eliminam a autossabotagem. Todo empreendedor convive com 2 eus, o eu que deseja crescer e o eu que deseja permanecer confortável, o eu que busca expansão e o eu que busca sobrevivência, o eu que quer arriscar e o eu que tem medo. Quando a decisão é fraca, o eu medroso vence. Quando a decisão é mediana, o eu medroso negocia. Quando a decisão é irrevogável, o eu medroso desaparece. Não existe discussão, não existe conflito interno, não existe espaço para sabotagem. O foco é total, a disciplina é absoluta, a ação é inevitável. A autossabotagem nasce da indecisão e morre quando você decide de forma definitiva. O 8º ponto é que decisões irrevogáveis mudam seu relacionamento com o tempo. A maioria dos empreendedores desperdiça tempo sem perceber. Perdem horas em distrações, conversas vazias, dúvidas, reclamações, comparações e emoções inúteis. Mas quando você toma uma decisão irrevogável, cada minuto passa a ter peso. Cada hora passa a ter valor. Cada dia passa a ter propósito. O tempo deixa de ser gasto e passa a ser investido. Você sai do modo reativo e entra no modo criativo. Você constrói, você produz, você move, você avança. E o tempo, que antes parecia curto, agora parece seu aliado. Porque a decisão mudou sua relação com ele. O 9º ponto é que decisões irrevogáveis criam autoestima. A maior parte dos empreendedores imagina que autoestima vem de conquistas, mas é o contrário. Conquistas vêm da autoestima. E a autoestima nasce de você cumprir aquilo que promete para si mesmo. Quando você decide e cumpre, você se torna confiável para si mesmo. E quando você confia em si mesmo, nada te para. A autoestima é a base da confiança. A confiança é a base da ação. A ação é a base dos resultados. E tudo isso nasce da decisão. O 10º ponto é que decisões irrevogáveis redefinem o destino. O destino não é sorte. O destino é consequência. Consequência de escolhas. Consequência de disciplina. Consequência de coragem. Consequência de quem você decide ser. Muitos empreendedores esperam que a vida mude para então mudar. Mas os extraordinários mudam primeiro. Eles decidem primeiro. Eles assumem primeiro. Eles avançam primeiro. E o destino se curva diante dessa decisão. A pergunta é: você vai continuar vivendo na indecisão, repetindo ciclos que já conhece, fingindo que não sabe o que precisa fazer, tolerando resultados medianos e se escondendo atrás de desculpas emocionais? Ou você vai decidir hoje que sua vida muda agora, sem volta, sem negociação, sem hesitação? A decisão irrevogável é simples, mas nunca é fácil. E é justamente por isso que tão poucos a tomam. Mas aqueles que tomam nunca mais são os mesmos. Se alguma parte deste texto te despertou, comenta aqui qual foi. Deixa o like e se inscreve no canal Código do Milhão. Todos os dias tem um vídeo novo para fortalecer sua mentalidade, elevar seu nível e acelerar sua jornada rumo ao sucesso.